Oi, eu sou a Piti Koshimura e não, eu não sou arquiteta, diferente do que muita gente pensa. Se você me acompanha no blog ou no Insta já faz um tempinho, deve ter percebido que eu falo bastante de projetos, detalhes das paisagens urbanas de Tóquio, das obras do Tadao Ando ou do Kenzo Tange. Sabe que eu amo Naoshima e Teshima, que são as ilhas de arte e arquitetura contemporânea do Japão. E você também deve acompanhar a série Piti Fachadas com as minhas fotos de fachadas de casas meio velhinhas aqui no Japão, cheias de planta e às vezes com uma bike parada em frente, que eu particularmente acho um charme. Então eu entendo a confusão de muita gente de achar que eu sou formada em arquitetura, mas na verdade a minha graduação é em comunicação. O que não me impede, claro, de cultivar uma paixão pela arquitetura que vem desde a infância. Nesse episódio eu vou falar desse meu gosto por arquitetura e algumas coisas que eu venho aprendendo com a arquitetura japonesa. Quando eu estava na primeira série, que hoje eu acho que é o segundo ano do fundamental, eu lembro de uma tarefa da escola em que a gente tinha que fazer um desenho que mostrasse o que a gente queria ser quando crescesse. Eu nem tive que pensar muito. Eu desenhei a planta de uma casa porque eu queria ser arquiteta. E para dizer a verdade, eu não sei exatamente como surgiu esse meu interesse. Talvez tenha sido com aqueles folhetos de empreendimentos imobiliários que distribuem nos faróis e que para muita gente vai parar direto no lixinho do carro. Comigo não tinha tempo ruim. Eu pegava o folheto com prazer e via atentamente. E lembro que era sempre uma grande decepção quando o folheto não tinha a planta do apartamento. Mas quando tinha, eu fazia o meu tour particular, percorrendo com os olhos todos os cômodos e corredores, começando sempre saindo do elevador. Claro, porque eu era uma visita e queria chegar pela porta de entrada. Eu gostava tanto de ver essas plantas de casa quando eu era criança que um dia pedi para minha mãe comprar uma revista de arquitetura só para eu poder ficar vendo projeto atrás de projeto. Imagina que sonho! Daí minha mãe, talvez sensibilizada pela minha obsessão por folhetos de imobiliárias, ela chegou um dia e me trouxe a última edição da revista Arquitetura e Construção. E eu, toda animada, comecei a folhear a revista, só que a cada matéria a minha empolgação ia diminuindo. Projetos tinham muitos, claro, mas eu não entendia nada daqueles cortes e vistas com medidas e linhas tracejadas, linhas contínuas, abreviações. Eu queria mesmo ver a sala com um sofazinho, a varanda com as plantinhas, o quarto com a cama e o travesseiro ali desenhado, a privadinha do banheiro, essas coisas. Daí, aos 7 ou 8 anos, eu cheguei à conclusão de que aquilo era arquitetura para gente grande. Além de ver os projetos, eu também gostava de montar casinhas quando eu brincava de Lego, mas nada de seguir o manual passo a passo. Aliás, eu achava um saco quando os meus irmãos resolviam montar aquele castelo ou navio pirata que vinha estampado na caixa. Eu queria mesmo fazer a planta de uma casa, coisa que eu fazia muito com a minha irmã. A gente pegava aquela base quadrada verde que vinha no Lego e fazia daquela peça o terreno da casa. E a casa não era com paredes altas que subiam até o teto. Na verdade, as nossas casas não tinham teto, porque o que importava era criar internamente as divisões da sala, da cozinha, dos quartos, do banheiro, enfim, sempre com paredes baixas de uma camada só. Os móveis acabavam ficando sempre um pouco mais altos do que a própria parede, mas tudo bem. O importante é que a gente tinha áreas de circulação para a família de bonecos de Lego que moravam lá. E eu lembro que nessas brincadeiras de casinha, na versão Lego, a minha irmã pediu para eu fazer uma tranca para uma portinha baixa para que a casa fosse mais segura. E olha que loucura pensando bem agora, que crianças brincando de Lego
iam parar para pensar na segurança da casa. Infelizmente, a casa onde a gente morou por muitos anos em São Paulo tinha sido invadida por assaltantes algumas vezes e isso acabou fazendo com que a gente incorporasse essa preocupação até mesmo durante o faz de conta. Bom, e frente à demanda da tal da tranca da porta, eu criei quase que imediatamente uma solução feita só com duas peças que formavam um L, uma que se prendia à parede de uma camada só da casa e outra que impedia o movimento de vai e vem da porta. É engraçado como eu me lembro disso até hoje, mas essa criação minimalista para mim foi um momento de glória nas minhas invenções com Lego, que deu tão certo que a gente passou a incorporar nos projetos seguintes. Quando eu estava no colegial, que hoje vocês, ouvintes mais jovens, chamam de ensino médio, para mim estava muito claro que uma das opções na hora de prestar vestibular seria arquitetura. Mas teve uma coisa que acabou me desestimulando, que pode parecer uma bobagem vendo hoje. No colégio onde eu estudei, eu fiz algumas aulas de um curso de linguagem arquitetônica, que eu, talvez ainda com a minha cabeça de plantas de folhetos de imóveis, achava que fosse para aprender a fazer esse tipo de ilustração. Mas o curso era, basicamente, de desenho livre, de observação. Pelo menos as primeiras aulas eram assim, o resto eu nem sei porque eu acabei desistindo no meio. E por mais que eu até me virasse em desenho, eu senti que eu nunca seria boa o suficiente como aquela galera que desenhava como verdadeiros ilustradores de mangá, e isso acabou me desanimando de querer ser arquiteta. E foi meio assim, por causa de um mal-entendido, que eu resolvi cogitar carreiras na área de comunicação. Aliás, outro dia lá no Insta eu abri uma caixinha da seção de Pitch Responde e uma seguidora me perguntou se eu não teria vontade de cursar arquitetura como segunda faculdade. E olha, hoje eu me vejo feliz com a minha decisão na época. Acabei fazendo faculdade de comunicação com foco em propaganda que, querendo ou não, acabou me levando a um caminho que me permite falar da minha paixão de infância, mesmo sob esse olhar leigo que não leva em consideração cortes, vistas, nem linhas contínuas ou pontilhadas. Morar no Japão só fez aumentar esse meu interesse por arquitetura. Para aquela pequena Pitty da primeira série, é realmente um privilégio poder apreciar de pertinho obras de gente como Toyo Ito e Kazuyo Sejima. E com o tempo eu fui vendo que uma das coisas que mais me instigam na arquitetura é que ela pode ser determinante no modo como vivemos. Um exemplo disso é a relação que estamos desenvolvendo com a nossa casa, principalmente agora em tempos de pandemia. Para quem se interessa, esse é um tema que eu abordo junto com a arquiteta Teresa Mascaro lá no episódio 3, em que falamos de algumas particularidades da arquitetura japonesa, principalmente dos apartamentos minúsculos que encontramos nas grandes metrópoles. E falando em grandes cidades, tem uma coisa que eu acho muito interessante da paisagem urbana aqui, que é a grande quantidade de prédios não muito altos e que têm varandas escalonadas, ou que têm os seus últimos andares meio angulosos, como se fossem cortados numa diagonal. Esses chanfros, que muitos podem entender como sendo um elemento de design arrojado dos prédios residenciais japoneses, na verdade têm uma motivação muito especial. No Japão existe uma lei de direito ao sol, em japonês chamada de Nishoken, que defende o direito dos cidadãos de desfrutar de um mínimo de iluminação natural, impondo assim restrições em relação à altura de prédios residenciais. Esses prédios, então, terminam numa diagonal para justamente não projetar sombra no seu entorno. Aqui vemos como as construções podem determinar o quanto teremos de acesso ao sol no nosso dia a dia, o que vai influenciar diretamente na nossa saúde e bem-estar.
Estabelecer conexões entre os seres humanos e a natureza pode ser, portanto, papel da arquitetura. E já que chegamos nesse assunto, eu não posso deixar de falar um pouco sobre o Tadao Ando. O arquiteto japonês, ganhador do Prêmio Pritzker em 95, é autor do projeto do Chichu Museum, um museu construído em Naoshima, ilha sobre a qual falo no podcast 6. Aliás, para quem é novato aqui no Pitchcast, já vai anotando aí as lições de casa. Esse museu é muito especial. Mesmo se ele não abrigasse nenhuma obra de arte, a visita a esse espaço valeria só pela construção. Uma vez que estamos lá dentro, é quase inacreditável pensar que estamos embaixo da terra. Chichu, a palavra que dá nome ao museu, significa subterrâneo em japonês. Enterrar o Chichu Museum foi uma forma de não causar tanto impacto na beleza natural da ilha de Naoshima, que é banhada pelo mar interior de Seto. Dessa forma, a ideia é de aprofundar a relação entre pessoas e natureza. Nas mãos de Tadao Ando, o museu vira uma obra de arte em si, e com seus cortes e aberturas no concreto que permitem a passagem abundante de luz natural, ele nos lembra de que temos o céu sobre nós. Em 2017, eu pude conferir a exposição Tadao Ando Endeavors, que fazia uma bela retrospectiva ao arquiteto. Uma das coisas mais legais dessa mostra foi ler os depoimentos dos moradores das casas projetadas por ele. Vale dizer aqui que algumas dessas casas ficam lindas em revistas, são super fotogênicas, naquele concreto que eu amo, fazendo jogos de luz e sombra, dando um clima todo conceitual, mas vamos combinar que elas não parecem ser exatamente um ninho de conforto. Alguns clientes do Tadao Ando dão a entender que morar numa obra dele acaba se tornando um teste de resiliência. A casa 4x4, por exemplo, é construída em 4 andares, tendo um cômodo diferente por andar, obrigando o morador a fazer uma bela de uma ginástica diariamente. Outras observações que surgem entre os clientes é que as casas do Tadao Ando fazem os habitantes sentirem o frio cortante do inverno pela falta de isolamento térmico e também eles passam por momentos de tensão durante a passagem de tufões que se chocam contra as paredes de vidro. E isso tudo é intencional. De antemão, o próprio arquiteto já avisa: vai ser duro viver naquele espaço. A Casa Azuma, construída nos anos 70, é bem interessante, mas vamos dizer que ela tem ali suas inconveniências. Explicando de uma forma simples e leiga, ela é formada por 2 blocos separados por um pátio. Em um bloco temos a cozinha e um quarto no andar superior, e no outro temos a sala e mais um quarto no andar de cima, que é conectado ao outro quarto do outro bloco por uma passarela que atravessa o pátio. Imagine então num dia de chuva intensa ou num dia de neve e que você precisa sair e pegar um guarda-chuva ou colocar uma capa para ir da sala até a cozinha. E vocês devem estar aí se perguntando: por que raios eu ia querer morar numa casa que não me protege desses infortúnios da natureza? Mas sabe o que o morador diz da Casa Azuma? Que não foi fácil se acostumar a morar lá, mas que ele nunca ficou entediado. E o que o Tadao Ando pretende com isso é fazer com que as pessoas se conectem mais com a natureza, entendendo seus ciclos, suas transformações, seus dias de sol, seu barulhinho de chuva, seu brilho do luar, mas também suas rajadas de vento, sua escuridão e suas trovoadas. Com a arquitetura, ele proporciona experiências e faz refletir a relação que temos com o nosso entorno e buscar uma relação de harmonia com a natureza.
Aqui no